hoje a gente vai ter a aula da doutora Fátima, que é a aula que também ela adaptou da aula da livre docência dela, né, que é contribuindo para o diagnóstico do tratamento da fibrose cística no Brasil. A palestrante é a professora doutora e agora livre docente Maria de Fátima Correia Pimenta Servidoni, que é gastropediatra e endoscopista do Gastrocentro Unicamp, e é professora e livre docente pela FCM Unicamp e professora da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic. Muito obrigado, Fátima, pela sua disponibilidade de fazer essa aula, né? E fique à vontade para começar quando achar bom. Obrigada, Ângela, obrigada, Sérgio, obrigada a todos que estão aqui. É um prazer enorme, né? E é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês algo que é tão importante para a gente, não só para a disciplina de gastro, como para o grupo de fibrose, para o departamento, né, e para a própria Unicamp, que é o trabalho de um conjunto, isso que eu coloquei na aula sobre a contribuição para o diagnóstico e tratamento da fibrose, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo em grupo já desde 2007 e que hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês. Então, aqui é a agenda que a gente vai seguir, começando rapidamente pelo histórico, né? Falando de fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que, diferente de muitas outras, inicialmente ela foi descrita pelo seu quadro clínico. Acreditava-se que essa enfermidade era uma doença que tivesse ligada com algum tipo de feitiço, até porque as crianças que tivessem gosto salgado, essas crianças morreriam cedo. Depois disso, né, que foi um dos primeiros relatos fazendo menção à fibrose cística, a doença por bastante tempo ela foi confundida como uma parte de doença celíaca mesmo, né, devido à esteatorreia. A primeira publicação sobre hilo meconial relacionada a uma enfermidade pancreática foi feita por Landstein em 1905, o mesmo que ganhou o prêmio Nobel, que descobriu os grupos sanguíneos. Ele também era um médico, né, se dedicava bastante, ele descreveu essa relação. Foi Fanconi, 30 anos depois, que descreveu a relação de fibrose cística e bronquiectasia, e na sequência, a Dorothy Anderson, uma americana, né, ela foi a que primeira realmente descreveu a fibrose cística de uma forma sistemática, e ela, com Rhodes, um outro médico também americano, eles descreveram a doença como sendo uma doença de manifestação de transmissão genética, monogênica. E de Santa Inês, em 53, praticamente 20 anos depois, é que propôs o teste do suor, a coleta do suor, a dosagem do cloreto no suor como uma forma de diagnóstico de pacientes que tinham uma desidratação de uma forma bem diferente do habitual e que acabam muitas vezes indo a óbito por conta dessa perda de sal. Então, a gente tem a fibrose cística nesse histórico rápido aqui. Então, 20 anos depois, né, começou da descrição da doença, que foi proposto um teste para fazer o diagnóstico dessa doença, que é um teste de suor, e na sequência eu vou explicar para vocês por quê. Eu fiz essa aula assim um pouco adaptada pensando nos alunos, porque a fibrose cística não é uma enfermidade, uma doença que se tem tanto contato, né? E aí, depois de 20 anos, essa autora, ela propôs uma triagem neonatal, a dosagem do IRT, né, para fazer o diagnóstico no teste do pezinho. Basicamente, 25 anos depois, Paul Quinton, ele que é um professor de medicina americano de San Diego, portador de fibrose cística, ele explica, fazendo estudos nele mesmo, qual era o defeito que possibilitava o teste do suor, a dosagem do cloreto do suor. A indústria, então, padronizou o teste do suor. Em 1985, o defeito foi descrito no cromossom 7 e foi feita a clonagem, em 1989, do gene CFTR. E, nessa época, pensou-se, então, que a gente poderia ter
tratamento de uma forma bem direcionada para a fibrose, né, levando à cura, mas a gente sabe que não é tão simples assim, e daí, a partir de então, se multiplicaram os estudos de eletrofisiologia. No século XXI, que a gente tem é multiplicação dos estudos com foco na terapia para tratamento. E hoje a gente tem essa enfermidade, a doença, né, a fibrose cística, como um espectro de doenças, na verdade, como uma doença de manifestação muito, muito diversa. E o teste da triagem neonatal como centro de diagnóstico, pois eu posso fazer ao nascimento a triagem de uma doença, eu posso pensar num tratamento precoce, preventivo, numa abordagem muito melhor. Então, a definição da fibrose cística, que ela é uma doença hereditária autossômica recessiva, multifatorial e progressiva, e essa alteração genética, né, esse defeito no gene da CFTR, que vai codificar uma proteína que tem o mesmo nome, né, CFTR, de Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, essa proteína, ela funciona nas células como um canal de cloro e de bicarbonato também. Então, a gente tem o defeito pode ser na síntese, então aqui dentro, né, do núcleo da célula, essa proteína ela é sintetizada e daí ela entra no retículo durante a síntese e é transcrito esse RNA. Se ela é produzida de uma forma adequada, ela vai ser então transportada, ela vai ser enrolada, né, e vai ser transportada, né. Se ela não for enrolada certinho, ela é degradada. Então, esse tráfego, então, depois de enrolar, ela transita e vem se fixar na superfície da célula, onde ela vai funcionar como esse canal. Eu costumo falar que a gente não tem a consciência disso, mas que as nossas células, elas estão o tempo todo passando, né? E íamos de um lado para o outro, mantendo essa homeostase, né? E todas as células epiteliais, todas as células, especialmente de mucosa, que são úmidas, né? Molhadinhas, elas estão com esse trânsito o tempo todo. Então, isso é um canal que funciona direitinho. Então, cada alelo, um alelo que vem do pai, um alelo que vem da mãe, ele vai contribuir para essa atividade total dessa proteína, né? Então, é isso que vai determinar o fenótipo na fibrose cística. Então, se eu tenho mutação, com presença de 2 alelos mutantes, eu vou ter uma proteína defeituosa, que pode ser tanto em quantidade e ou em função, e eu vou ter uma diminuição dessa atividade dessa proteína, e aí eu vou ter o fenótipo, que significa que eu vou ter a manifestação da fibrose cística. Se eu tiver só a presença de um alelo, eu vou ter uma diminuição da atividade, mas essa diminuição da atividade da CFTR, ela não vai ser suficiente para trazer a manifestação da doença. Então, aqui seriam os pais que são portadores de uma mutação só, em um alelo, e eles têm uma função reduzida, porém suficiente para não trazer nenhuma implicação clínica. Então, não tem fenótipo de fibrose. E se eu tenho uma pessoa que tem os 2 alelos normais sem mutação, ela tem uma quantidade de CFTR normal, uma função normal, ela não tem nenhuma mutação, ela não tem manifestação e ela não transmite a doença. Então, a CFTR tem função diminuída ou abolida na fibrose cística. E o que funciona? Eu falei que a CFTR funciona como um canal. Então, aqui, quem não tem fibrose cística, eu tenho a passagem do cloro de uma forma normal, então esse canal funciona bonitinho. E saindo do cloro, sai o sódio, eu vou mostrar para vocês também junto, saindo o sódio, a quantidade de líquido, né, aqui vai ser adequada. Se o cloro fica preso dentro da célula, essa célula vai tentar manter a sua homeostase, né? O cloro é negativo, o que vai acontecer?
vai ter um trânsito maior de sódio, que é positivo, para dentro da célula, não por esse canal, pelo canal de sódio, né? Com isso também entrada de água e uma desidratação de um muco como um todo. Então, nos pacientes com fibrose cística, o cloro não sai. E isso acontece em todas as células epiteliais, exceto nas glândulas sudoríparas. Então, a glândula sudorípara é esse peixinho aqui rebelde, que nela não é que não sai. Vocês vão ver o que acontece na glândula sudorípara. Afinal de contas, a gente tem cloro aumentado no teste do suor na glândula sudorípara. Então, em 83, o Quinton, ele mostrou que aqui à esquerda a gente tem um indivíduo saudável, né? E à direita, a glândula sudorípara de um portador de fibrose cística. Então, em todas as pessoas que não têm fibrose cística, à medida que o suor ele sobe pelo ducto, há uma reabsorção de sódio de cloro, saindo muito pouco íon nesse suor. Então, o suor de uma pessoa saudável é um suor hipotônico. Na fibrose cística, isso não vai acontecer. O ducto da glândula ele é impermeável ao cloreto e também ao sódio. Então, a gente vai ter um suor hipertônico com muitos íons, tanto de cloreto como de sódio. E a gente não pode esquecer que os canais eles têm interação entre eles para manter essa homeostase. Então, na fibrose cística, há um aumento do transporte de sódio na direção do cloreto. Numa pessoa sem mutação, onde eu tenho a CFTR, com transporte normal de cloreto, eu tenho também um transporte de sódio normal pelo seu canal, que chama ENaC. Na fibrose cística, onde eu tenho uma CFTR defeituosa, um transporte de cloreto para fora da célula reduzido, eu vou ter um aumento do transporte de sódio em direção ao intracelular, desidratando todas as secreções. Então, a ENaC está hiperativa na fibrose cística, existindo uma absorção de sódio excessiva. Então, como é que vai funcionar? Em todos os epitélios, o cloro não sai, puxa sódio, puxa água e o muco vai ser espesso. Então, no pulmão, no duto pancreático, no pâncreas, em todos os lugares, né? Vão ter esse muco espesso que vai obstruir as glândulas. Na glândula sudorípara, então, num paciente normal, eu tenho reabsorção de cloreto e de sódio. Na fibrose cística, eu tenho perda. Então, o paciente com fibrose cística no calor excessivo, ele pode desidratar por perda de sais. Então, aqui, a perda da atividade da CFTR vai levar às manifestações da fibrose, que são, do ponto de vista de trato gastrointestinal, várias, né? Principalmente a insuficiência pancreática, perda de vitaminas lipossolúveis, você pode ter uma idade um pouco mais avançada, a diabetes relacionada à fibrose cística, pode ter doença hepática, especialmente biliar, né? Pode ter obstrução intestinal, por fezes espessas também. No bebê, a gente tem o íleo meconial, pode ter constipação. A nível pulmonar, a gente vai ter tosse, um catarro viscoso, que pode evoluir para bronquiectasia e doença pulmonar crônica, levando à insuficiência respiratória, que é a grande causa de óbito na grande maioria dos pacientes com fibrose cística. E no suor, essa desidratação, essa perda de suor, que pode levar principalmente pacientes pequenininhos a um distúrbio hidroeletrolítico, com prostração, etc. E infertilidade, especialmente nos homens, né, por obstrução dos ductos deferentes. A epidemiologia, eu vou falar um pouquinho para vocês, ela é descrita como uma doença rara, né? Mais ou menos 1 para 10 mil
chegando a 1 para 3 mil em alguns locais da Europa, Estados Unidos, com predomínio na população caucasiana, com uma heterogeneidade na distribuição geográfica, muito prevalente na Europa, América do Norte e Australásia. Era tida como incomum na população árabe, asiática e africana, exceto no descendente de europeus. Porém, isso tem mudado. Atualmente, sabe-se que etnia também vai influenciar na manifestação da fibrose cística. Por exemplo, pacientes asiáticos portadores de 2 mutações, F508 delta, que é uma mutação de classe 2, da insuficiência pancreática, uma manifestação precoce, em indivíduos que não são asiáticos, neles teriam uma manifestação mais branda, muitas vezes sendo diagnosticados somente por infertilidade. E especialmente em países subdesenvolvidos, países que têm um alto índice de tuberculose, HIV, desnutrição, a fibrose cística muitas vezes é desconsiderada nas idades mais jovens. E os registros sobre a fibrose cística, eles são voltados para o Ocidente. Então, acredita-se hoje que a fibrose cística deve ser mais bem estudada nesses outros grupos étnicos. A incidência estimada, então, como eu falei, é de 1 para 2.500 até 10 mil nascidos vivos, tendo mais de 85 mil sujeitos no mundo com a doença. O nosso país tem uma grande variabilidade genética, né, por uma grande miscigenação, e no mundo todo a gente sabe que também há uma variabilidade geográfica. No mundo inteiro, no Brasil também, essa mutação que eu já falei, F508 delta, é a mais frequente, né? No mundo a gente tem uma média de 38% de portadores de fibrose cística homozigoto com essa mutação e 73% portador de um alelo. O que isso traz de importante? Por que é importante eu saber? Porque o tratamento que hoje se tem, né, ele é voltado, direcionado para as mutações. E sendo uma mutação mais frequente, encontrar um tratamento, um medicamento que possa mudar o curso das manifestações e da doença vai ter um impacto em um grande número de pacientes. Em 2018 foi feito um sequenciamento no Brasil, encontrou-se mutações raras e mutações novas descritas aqui. No Brasil, o nosso país, no último censo, 216 milhões de pessoas, né? Quando a gente faz traz, né, do último censo para o crescimento, seria mais ou menos isso que a gente teria aqui, o pessoal de indivíduos vivendo no Brasil, onde a gente, até o registro de 2019, que foi o último registro publicado, por volta de 5.759 pacientes com fibrose cística, 46% deles registrados, né, vivendo na região sudeste, seguida pela região sul, com 22%, depois nordeste, centro-oeste e norte. E a gente tem um país com grande diversidade de miscigenação. Vamos ver agora um pouquinho do estado de São Paulo, que também representa o nosso país em termos de diversidade de miscigenação. Vocês viram que a região sudeste consta com quase metade, né, dos pacientes do registro. Aqui no estado de São Paulo, 1.444 pacientes, sendo 25,1% de todos os pacientes do registro. No estado, nós temos centros, sendo que um dos centros é em Campinas, no nosso hospital, né? A gente não pode esquecer que o estado de São Paulo, ele é semelhante a um país, ele é maior que a Austrália, Nova Zelândia, que o Canadá, em termos de população, que a própria Argentina, muito semelhante à população da Espanha, um pouquinho menor que a população da Itália. Então, quando a gente fala de São Paulo, a gente meio que fala até como se fosse São Paulo, em termos de população, muito semelhante a vários países do mundo. E o teste do pezinho, ele tem uma importância fundamental, como eu já disse para vocês, grande parte
dos locais onde ele foi já instituído, o teste do pezinho tem sido um grande método de diagnóstico, de triagem, né? Na verdade, que é uma técnica de triagem dos pacientes com fibrose cística. Então, ele tem uma sensibilidade de 95%, uma especificidade menor, né, variável, porque, na verdade, todo teste de triagem, ele tem que triar mais, então a gente tem falso negativo, falso positivo, muito maior do que falso negativo, mas a gente não pode esquecer que a gente tem 15% de falso negativo. No estado de São Paulo, a gente tem um cutoff, porque a gente faz 2 dosagens do IRT1 entre o segundo e o 7º dia de vida, e se esse exame for alterado, ele deve ser repetido entre o 16º até o 30º dia de vida. E tem um corte, né, uma dosagem de corte de 80 para o primeiro e de 70 para o segundo. Né? A gente tem muito mais falso positivo no primeiro, então significa, se eu faço o primeiro teste, deu positivo, e faço o segundo, deu negativo, eu não encaminho essa criança para continuar a investigação. Agora, se eu faço 2 testes, e esses 2 testes são positivos, né? E que teste é esse? É feita a dosagem do tripsinogênio imunoreativo, né? Que ele está alterado porque os ductos pancreáticos estão obstruídos já mesmo antes do nascimento, e há um refluxo desse tripsinogênio imunoreativo, é uma enzima pelos ductos pancreáticos para o sangue. Se eu tenho 2 testes, então, positivos, eu vou seguir na investigação. Esse bebê, ele vai ser encaminhado para um centro de referência, que fica mais próximo da onde ele mora, e é feito, então, o teste de suor. Se eu tiver 2 testes de suor positivos, eu fiz o diagnóstico de fibrose cística, né? E, claro, São Paulo, então, o nosso hospital, sendo um centro de referência desde 1987, o Hospital de Clínicas da Unicamp, ele atende toda uma macro-região, né? E a gente tem um ambulatório voltado para essa doença na triagem neonatal, que agora consta com 114 crianças, até o último levantamento que eu fiz, que foi em abril, já aumentou desde então. Das crianças maiores de 10 anos até os adultos 90, os adultos com fibrose cística, que é o ambulatório de adultos, mais ou menos 40, e na época a gente tinha 7 em investigação. E nós formamos, né, uma equipe multidisciplinar voltada não só para assistência, como também para pesquisa. E aqui o nosso centro, então, a gente também tem, né, 78% dos nossos pacientes com 2 mutações identificadas, 28% são portadores de F508 delta, um homozigoto muito semelhante ao que foi publicado no Brasil como um todo, mostrando que o nosso centro também, o estado de São Paulo, ele acaba representando, espelhando o que acontece no Brasil, onde a gente tem 75% com 2 mutações também identificadas. E vamos falar um pouquinho do fenótipo, né? O que vai determinar, então, essa manifestação? Então, falando um pouquinho de atividade do canal, então eu tenho o número de canais na célula versus a fração, né? Vou multiplicar dos canais presentes que eles conseguem chegar na superfície e vou subtrair os canais que voltam, né, para o intracelular, porque tem canal que chega e que volta. Aí, esses canais que estão na superfície da célula, a função vai ser determinada pela quantidade, de abertura e pelo quanto ela consegue conduzir de cloreto, eu vou ter uma atividade total do canal. Então, o espectro dos fenótipos está associado à atividade total dos 2 alelos. Então, se eu tenho um alelo que funciona melhor do que o outro, isso vai minimizar a manifestação. Então, cada alelo contribui para a atividade total da CFTR, que determina um fenótipo. Então, pacientes sem fibrose cística, os indivíduos sem mutação, eles têm uma mutação só, né? Eles vão ter uma atividade da fibrose cística, da CFTR. Aqueles pacientes que têm uma atividade
pequena, que tem manifestação e que eu não consigo fechar como tendo fibrose cística, eles vão ter, então, ser chamados de doenças relacionadas à fibrose cística. E os pacientes que têm as duas mutações, com um funcionamento muito reduzido da CFTR, eles vão ter fibrose cística. Então, o fenótipo, como eu já falei, eu insisto nisso porque é importante, porque cada vez mais a gente está diagnosticando pacientes com formas que eram chamadas antigamente de não clássicas ou atípicas, que são as formas mais brandas da doença ou de manifestação mais tardia. Então, não esquecer que ela é expressa nas células epiteliais de vários órgãos, todos esses órgãos que eu coloquei aqui, então pulmões, seios da face, glândula sudorípara, fígado, pâncreas, intestino, aparelho reprodutor masculino, de uma forma, no feminino também, mas não causa esterilidade, né? A intensidade das manifestações varia de acordo com o tipo de mutação. Eu já falei com a etnia, e agora eu vou dizer também com o ambiente, aonde mora e como esses pacientes são conduzidos. Por isso a importância do diagnóstico precoce. E os fenótipos, atualmente, na última publicação, em 2017, que na verdade foi feito um encontro de vários especialistas e se combinou de fazer dessa forma. Então, eu chamo um paciente com portador de fibrose cística, eu vou mostrar para vocês como é que é a manifestação. Fibrose cística, não existe mais forma clássica, não clássica, típica e atípica. Ou portador de síndrome metabólica relacionada a CFTR ou diagnóstico inconclusivo após triagem neonatal. Então, são aqueles pacientes que ainda não têm manifestação, mas que têm uma triagem neonatal, o teste do pezinho alterado. E os pacientes que parecem muito ter fibrose cística, mas eu não fecho o diagnóstico, eles vão ser chamados de portadores de doenças relacionadas à fibrose cística. Então, o quadro que antigamente era chamado de clássico, hoje eu tenho um diagnóstico claro de fibrose, onde eu tenho triagem neonatal alterada ou duas mutações positivas para fibrose cística com 2 testes do suor alterados, porque eu posso ter 15% de falso negativo, mas se eu tiver quadro clínico multissistêmico, especialmente insuficiência pancreática, numa fase inicial, né, que se manifesta e se mantém depois, com 2 dosagens do teste do suor alterada, eu fecho o diagnóstico de fibrose cística. As 2 mutações também, né? Nem sempre a gente tem a condição de poder fazer o diagnóstico das mutações. Cada vez mais mutações têm sido descobertas e sendo relacionadas à fibrose cística. E 15% seriam no que era chamado de termos atípicos ou não clássicos, cujo diagnóstico é mais tardio, mais difícil. Eu tenho sintomas mais brandos ou uma forma monossintomática. Normalmente, os pacientes têm insuficiência pancreática. Eu posso ter um teste do suor limítrofe e eu posso também não ter as 2 mutações identificadas. Aquele fenótipo de síndrome metabólica relacionada a CFTR, isso é chamado pelos americanos, né, ele usa essa sigla CRNS, ou diagnóstico inclusivo pós-triagem neonatal, quem usa esse termo são os europeus. Na verdade, eu tenho uma criança com teste do pezinho, triagem neonatal positivo, e aí eu vou fazer o teste do suor, deu abaixo de 30. E aí eu pesquiso a mutação. Acho somente uma com características fenotípicas não definidas, né, das 2 mutações. Então, uma eu posso até ter como fibrose e uma tem mutação, mas eu não sei o que significa essa mutação, qual vai ser a repercussão que ela vai ter. Ou eu tenho o teste do suor com valor intermediário de 30 a 59, uma ou nenhuma mutação causadora de fibrose cística. Esses pacientes devem ser seguidos num centro de referência e ser repetido o seu teste do suor e, né, fazer ter um cuidado com essas mutações, porque muitas vezes a mutação que está sendo descrita e não se sabe o significado, depois vem a ter um significado descrito.
E também deve ser, se essa criança tem uma idade, o paciente tem uma idade, pode ser realizado os testes bioelétricos que eu vou falar para vocês. A outra situação, que seria doença relacionada, são situações clínicas onde eu tenho uma disfunção da proteína, mas eu tenho uma disfunção da proteína que não é total, em alguns testes, e tenho, em geral, ou ausência bilateral congênita dos ductos deferentes, ou bronquiectasia difusa, ou rinocinusite, ou aspergilose broncopulmonar, ou pancreatite crônica, ou aguda recorrente, e também não fecha como mutação causadora de fibrose cística. E nesses pacientes eu posso ter o teste do suor duvidoso ou até normal. Então, hoje, com o espectro de doença, né, a gente tem um diagnóstico que nem sempre é tão fácil de fazer. Quando você determina o defeito das mutações, você pode classificar essas mutações em 7 classes, sendo a classe 1 e a classe 7, né, com ausência da produção da proteína na classe 1 e a na classe 7, ausência de RNA mensageiro, então não produz absolutamente nada. Aqui na classe 2 eu tenho uma ausência de tráfego, né, essa proteína ela não consegue trafegar, né. Na 3 eu tenho uma abertura prejudicada, ela trafega, chega lá em cima e está prejudicada, não abre, então não sai o cloreto. Aqui tem um fluxo reduzido, sai pouco. Aqui na classe 5 eu tenho pouca proteína e na classe 6 eu chega aqui, essa proteína tem um turnover aumentado, significa que ela não se fixa e ela entra de novo, então eu não consigo ter uma proteína funcionante, sendo que classes 4, 5 e 6 tem normalmente uma manifestação mais branda. Falei para vocês das mutações, até abril a gente tinha 2019 mutações descritas, mas dessas, gente, desculpe, falei abril, duas mutações descritas, mas essa última atualização foi feita em setembro de 2021, onde eles associaram, eles avaliaram 460 mutações e foram associadas à disfunção da CFTR, sendo 382 dessas 2019 como causadoras. Então, assim, é o que eu disse para vocês, não basta fazer diagnóstico da mutação, você tem que comprovar que essa mutação realmente provoca uma falha, um defeito e ter ideia de como é que essa mutação funciona. Então, a genética também não responde a todas as perguntas, principalmente num país miscigenado como o nosso, onde tem mutações diferentes. Então, a função da CFTR, ela entra aqui como uma ferramenta importante para a gente poder ter ideia da função e, com isso, pensar como é que esse paciente vai ter as suas manifestações. Então, por que avaliar a proteína, a função, como avaliar e qual o melhor método? Por que avaliar? Porque o diagnóstico duvidoso, ele priva os doentes da terapêutica adequada e compromete a qualidade, a esperança de vida. E rotular, diagnosticar de uma forma errada um indivíduo que, como sendo portador de fibrose cística, pode também trazer implicações psicológicas, sociais e econômicas. Então, também, porque toda fibrose cística, toda pessoa com fibrose cística, ela é única, né? E eu saber como é a função dessa proteína naquele paciente pode me ajudar a tratar esse paciente. Então, como é que a gente vai avaliar essa função? Então, esses testes de eletrofisiologia, eles podem nos ajudar a entender como é que está essa função. Eu não posso medir o quanto de cloro entra e sai da célula do paciente, mas eu posso avaliar as alterações bioelétricas que esses íons, que esse íon transmite, através de protocolos que já existem e fazer isso in vitro, ex vivo ou em vivo. E é o que eu vou tentar mostrar para vocês agora, né? Então, são todos esses testes, né? E alguns desses a gente faz aqui no Unicamp, que é o teste do suor, a medida da secreção de cloreto
mediada pela CFTR biópsia retal em culturas de células, a medida de secreção do suor por estímulo beta-adrenérgico na evaporometria. Né? E tem outros em organoides também, a gente já fez, e então tá aqui, ó, aqui é o teste do suor, aqui a biópsia retal, aqui uma lâmina de cultura de células, né? Os organoides, aqui é a diferença de potencial nasal, aqui a evaporimetria, aqui um teste que é chamado de bubble test, onde essas bolinhas aqui seria a glândula sudorípara que apresentou sudorese. Então, quando a gente pensa em canais, a gente vai pensar no seguinte: os canais, eles encontram-se abertos ou fechados, né? E eles são abertos em resposta a algum estímulo, que é chamado de gating. Em geral, é tensão elétrica, neurotransmissores, estímulos químicos ou mecânicos. E quando eles estão abertos, eles apresentam uma propriedade seletiva, permitindo um fluxo de íons, né? Em geral, ele é específico e que esses íons fluam de uma forma bem rápida, em altíssimas taxas por segundo. E eles se mantêm fortemente impermeáveis às demais espécies humanas, iônicas, mas eu já disse para vocês que eles têm interação entre eles. Então, esse é um conceito de canal, aqui uma representação física deles, né? E então, o nosso canal, que é a CFTR, ela abre ou fecha. Então, aqui eu estou vendo a proteína fechada, aqui abriu, fechada, abriu. Então, tem eu posso medir de uma forma elétrica também, né? Então, aqui, ó, passando o cloro, funcionando com saída de um canal de cloro. Esse diagnóstico funcional a gente começou a estudar em 2007, né? Com a vinda da professora Margarida Amaral, que é uma pesquisadora da Universidade de Lisboa, junto com o professor Karl Pilsmann, da Alemanha, aqui para a Unicamp, né? Então, esses são todos os estudos em cooperação. E, a partir daí, a gente viu que era importante também estudar o teste do suor na Unicamp, no estado de São Paulo, e propor fazer proposta que pudesse ajudar a melhoria desse teste, que é como vocês viram, depois da triagem neonatal, é o próximo teste para se fazer o diagnóstico da doença. Em 2014, depois, a gente fez um estudo conjunto da avaliação da atividade beta-adrenérgica com a professora Tânia Gonska, do Canadá, e aí a Unicamp já era capaz de fazer todos esses testes. A gente fez uma cooperação com a Universidade Federal da Bahia, com o Hospital Otávio Megambeira, que é um outro centro grande de referência também de fibrose cística na Bahia, e na Unesp, na Unifesp. Em 2015, o professor Nils Roib veio para cá também, fez uma cooperação para estudo de microbiologia. O professor Paul Quinton veio com uma cooperação também para estudo de bicarbonato. Em 2019, a gente continuou, voltou a estudar o teste do suor com o professor Zubaldo e Eduardo. Então, está tudo aqui. Durante esse período, a gente vem estudando e trabalhando para tentar melhorar o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico desses nossos pacientes. Então, vou falar um pouquinho para vocês da medida da secreção mediada pela CFTR em biópsia retal, né? Então, a biópsia retal, vocês sabem que o cloro é negativo, então, se eu tenho um canal funcionando, eu tenho um protocolo estabelecido, né? Então, se eu tenho um canal funcionando, eu faço uma biópsia, né? Por que no reto? Porque o reto, ele tem uma grande quantidade de CFTR, então eu posso, com essa biópsia, a gente diz que é ex vivo, eu posso colocar uma câmara de Ussing, né? Eu vou voltar aqui, né? E a câmara de Ussing, ela tá aqui eu tenho a biópsia, né? Eu coloco, eu mantenho essa célula viva, vou jogando drogas e vou registrando num traçado que transmite para um computador e que eu vou ter, então, esses registros. Então, quando abre bem o canal e sai o cloreto, todo mundo sabe que cloreto é negativo, eu tenho uma curva negativa. Então, aqui seria a resposta lumen negativa,
pacientes não fibrocísticos. Lumen positiva é fibrocístico, porque ele não tem canal de cloreto funcionante, eu só vou ver a função dos outros canais. Então, aqui eu vejo o potássio saindo, então o potássio é positivo, eu tenho uma resposta lumen positiva. Uma resposta bifásica seria da fibrose cística não clássica, aquele paciente que tem um pouco de função, onde eu vejo primeiro potássio, mas daí eu jogo mais droga, bastante droga, né, que foi mais ou menos isso aqui, ó, deu bem negativo, saiu tudo, aí eu vejo uma curvinha negativa. Então, essa seria a resposta bifásica. E aí, então, quando eu vou fazer associação com genética, eu tenho um paciente sem nenhuma mutação, uma resposta lumen negativa. Eu tenho um paciente portador de 2 mutações, que tem uma intensidade importante de manifestação, que é F508 delta, eu vou ter uma resposta lumen positiva. Aqui vocês veem que ela é lumen positiva também, não tão grande como essa, porque a outra mutação, ela não tem a mesma manifestação da fibrose, e aqui eu tenho uma resposta bifásica, tá? Seria um paciente portador de fibrose cística, onde eu tenho aqui o positivo e depois o negativo. E aí, nós fizemos o nosso grupo, fizemos esses trabalhos, onde a gente... onde a gente fez a biópsia retal. Onde a gente fez a biópsia retal e mostrou que aqui eu tenho, no paciente sem fibrose cística, bastante CFTR. No paciente com fibrose cística está dentro da célula, não está na superfície da célula. Esse estudo mostrou, né, em 118 indivíduos, a gente fez 524 biópsias analisadas, 18 não tinham fibrose cística, eles foram pareados por idade como controle. Em 51 pacientes com fibrose cística, nós fizemos para prognóstico e 49 com suspeita para diagnóstico. A gente confirmou em 16 pacientes, 33% fibrose cística dos suspeitos e afastou 57%, dando resposta para 90% dos pacientes. Então, mostrando como esse estudo de eletrofisiologia foi importante. Falando um pouquinho da glândula sudorípara, então, se eu pegar a glândula sudorípara aqui, eu acho que a minha animação não veio quando transferi para esse computador, mas, na verdade, o que a gente quer mostrar aqui é que vocês já sabem que no paciente com fibrose cística, ele não sai o cloreto, né? Então, eu vou ter bastante cloreto e sódio no suor e eu vou medir isso no teste de suor e na evaporimetria. Então, o teste do suor é o método do ouro para o diagnóstico da fibrose, ele foi descrito em 1959 e a gente usa ele até hoje como exame de diagnóstico. Ele vai ser normal, né, se for com uma dosagem de cloreto abaixo de 30, limítrofe ou duvidoso entre 30 e 59 e alterado maior que 60. E aí, trazendo para a nossa vida real, a gente fazendo aqui, nós começamos a ter dificuldades e nós tivemos os laboratórios do gastrocentro e da gastropediatria sem equipamento de estimulação para coleta de suor, tinha sido um desativado e outros 2 não tinham registro na Anvisa porque eram aparelhos que tinham sido produzidos de uma forma na própria universidade, né, e outro que foi comprado, mas que não tinha ainda aprovação do uso pela Anvisa, e a gente não tem opção, né, na grande maioria dos laboratórios privados, de fazer esse diagnóstico, esse método de diagnóstico fora. E não existia aparelho de estimulação aprovado pelas agências reguladoras para a compra. Os equipamentos doados pela indústria não permitiam fazer a dosagem do cloreto pela técnica que a gente utilizava. Então,
a solução foi construir um equipamento de estimulação, que começou esse projeto em 2012, e a gente tinha uma demanda da triagem neonatal, porque em 2010 começou a ser feito no estado de São Paulo, né, a triagem neonatal com a dosagem de ART dos bebês, e a gente precisava também de eletrodo pequenininho, adequado para a criança. Então, foi feita uma cooperação no Centro de Referência da Unicamp, o Instituto Federal de São Paulo e a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, e que culminou com a dissertação de mestrado em 2014 da professora doutora Carla, né? Esse aqui é o professor doutor Eduardo e aqui o Baldo, que juntos, né, construíram um equipamento de estimulação e se estudou também qual era a melhor forma de fazer estimulação, o que a gente deveria e não deveria fazer. Então, teve uma confecção de aparelho adequada, triagem neonatal, avaliou o tipo de eletrodo, distância, corrente, tempo, coleta e estimulação, então auxiliou a normatização da estimulação e coleta do suor aqui no Unicamp. E aí, junto com isso, nós fizemos também uma distribuição para outros 10 centros desse equipamento, e foi feito, nós fizemos, eu, Carla e Mariângela, uma visita junto a os 10 centros que nos ajudaram nesse trabalho de fazer uma avaliação de como estava sendo feito o teste de suor no estado de São Paulo. Então, mostrou que necessitava de normatização e treinamento de pessoal, de um equipamento adequado de custo acessível, uma melhoria dos procedimentos de uma forma geral para a realização do teste de suor no estado de São Paulo. Então, a estimulação a gente já tinha conseguido auxiliar, a coleta você pode fazer em papel de filtro, gaze ou na espiral, e aí a gente começou a avaliar um pouquinho melhor a dosagem. E a dosagem pode ser feita por titulometria, que era o que a gente fazia, e um seletivo colorimetria. E até 2018, o principal método de dosagem no Brasil era a titulometria, que usa um reagente. Aí nós recebemos nos centros de referência dosagem em um seletivo, que é feita de uma forma automatizada. E o reagente que era utilizado para fazer a titulometria, ele foi descontinuado. E aí nós tivemos problemas para realizar um teste de suor novamente, e essa foi uma motivação para estudar, então, uma forma de fazer a dosagem e não parar a realização dos exames nos bebês. Então, em 2021, em agosto do ano passado, o Daniel Esposito, ele defendeu a tese de doutorado pela Faculdade de Engenharia Elétrica daqui da Unicamp, onde ele desenvolveu um sensor, desenvolveu esse equipamento e faz a dosagem de uma forma também automatizada, de uma forma colorimétrica, um aparelho voltado, né, um espectrofotômetro dedicado para dosagem de cloreto no suor, né? E, então, com o auxílio dos professores Cláudio Coy, que é a atual diretor da nossa faculdade, da professora doutora Adileia, a Carla, a Daniela, tem estudado também da doutora Vitória, do CIPOI, a gente tem feito uma avaliação da dosagem dos íons de cloro utilizando essa técnica, comparando com o padrão ouro, que é a íon seletiva pelo cloridrômetro. Então, esse é um projeto nosso em andamento, e o que trará para a gente de vantagem? Que o custo com a dosagem desse equipamento sai mais ou menos R$10 por dosagem. E o com cloridrômetro e o seletivo sai uma média de R$300 por dosagem. E o SUS paga por 2 dosagens de teste do suor para triagem neonatal R$150. Então, uma conta que não fecha. Então, se a gente conseguir utilizar esse aparelho para a realização da dosagem do cloreto no suor, vai trazer um impacto muito importante do ponto de vista econômico, não só para a gente, mas para o Brasil como um todo. Então, vocês já viram, né, como é que funciona o suor, né?
E uma coisa que eu não falei para vocês é que essa glândula sudorípara também, ela tem duas formas de inervação. A colinérgica, que mesmo os indivíduos com fibrose cística, eles têm funcionante, que é aquela inervação, aquela sudorese que se dá quando a gente está sentindo muito calor. E a gente tem a dosagem beta-adrenérgica, que nos pacientes com fibrose cística, ela não está funcionando, e ela está relacionada aqui com a reabsorção de cloreto. Então, eu não transpiro se eu tenho fibrose cística por essa estimulação. Então, com base nesse conhecimento, esse teste também teve a participação do professor Paul Quinto e a Tânia Gonska. Então, um exame, né, da avaliação beta-adrenérgica, porque essa estimulação ela funciona como um transportador de cloro. E essa secreção de suor ela é diretamente proporcional à atividade da proteína. Ela está alterada nos pacientes com fibrose cística. O paciente que tem fibrose, ele não transpira quando eu estimulo, faço estimulação beta-adrenérgica. Nos portadores de uma mutação, ela é mais ou menos 50% do que os pacientes que não têm nenhuma mutação. Então, esse aqui é o equipamento, ele foi pensado para estudar, né, cremes e produtos dermatológicos para avaliar a sudorese, com base em conhecimentos que já se tem, né, que os homens eles têm um número reduzido de glândula ativa, mas ele tem uma taxa de sudorese maior por glândula quando comparado com a mulher, e as pessoas saudáveis com uma mutação, elas secretam 50% do suor. Então, esse é o teste que a gente faz, onde a gente injeta, né, as drogas. A primeira eu tenho um sensor, que seria de linha de base, que é o sensor B, e esse aqui, o A, seria o teste. Então, esse eu faço uma aplicação de atropina para inibir a secreção de suor e ter uma linha de base. E nesse aqui eu vou fazer 3 injeções diferentes para poder fazer o teste, que eu vou mostrar para vocês. O teste é monitorado em tempo real, ele dura de 30 a 40 minutos, a curva é gerada por um programa, que também foi feito pelo grupo do Instituto Federal, e as proporções são calculadas. Então, está aqui a bolinha que tem que estar, onde a gente coloca em cima, e eu vou ter 4 possibilidades de respostas. Paciente saudável, então, eu estimulei a secreção colinérgica, que está normal tanto no fibrocístico como nos saudáveis, tive uma curva, eu inibi essa secreção, não transpiro, e aí eu estimulei a beta-adrenérgica. Como ele tem uma CFTR funcionante, vai transpirar de uma forma muito semelhante à estimulação inicial. Aqui eu tenho paciente portador de uma mutação, ele vai transpirar menos, em geral, por volta de metade, 50% da primeira curva. E aqui eu tenho um paciente com fibrose cística, onde eu faço estimulação colinérgica, ele transpira, depois eu inibo essa secreção e estimulo a beta-adrenérgica. Ele não vai ter função, ele não vai transpirar, vai ter uma curva igualzinha à linha de base. E aqui os pacientes que a gente chama de portadores de doenças relacionadas, onde eles têm uma secreção de suor que não chega a ser 50%, é pequenininha, mas também não é negativa, não é zero, como nos pacientes com fibrose cística. E aí a gente tem aqui a relação, né, de como é que foram as unidades, né, como é que foi nesse trabalho que foi publicado pelos dois. E quando eu comparo paciente saudável, com a função da CFTR normal, uns pacientes que são portadores, e eu vou e faço biópsia retal deles, a biópsia retal vai ser assim, vai ser um exame normal. Então, na biópsia retal, eu não consigo diferenciar esses dois. Eu consigo diferenciar na evaporimetria. E aí, se eu fizer dos pacientes que têm fibrose cística, na evaporimetria eu tenho uma curva assim, mas quando eu vou fazer biópsia retal, eu tenho um paciente com insuficiência pancreática, eu vou ter essa curva só lumen positiva. E se ele tiver uma função residual, eu vou ter
aquela bifásica. Então, eu trouxe isso para vocês para mostrar que são testes que avaliam as coisas de forma diferente. Então, o grupo do Canadá veio para cá, a gente fez esse estudo, onde de 3 a 6 de fevereiro de 2014, nós fizemos 43 evaporimetrias, 38 biópsias retais e fizemos teste de suor dos pacientes, né? Quais foram? 4 controles, todos com todos os exames normais, né? Os pacientes já tinham feito biópsia retal, nós fizemos só evaporimetria. 8 pais, fizemos teste de suor e biópsia retal, as biópsias foram normais, as evaporimetrias deram como portador. Interessante falar que dos 8 pacientes que foram submetidos à colonoscopia, encontramos câncer de cólon nos 2 pais. Dos pacientes que foram subdivididos, né, então, no grupo de suspeita de fibrose cística, 4 foi excluído fibrose cística, 3 foi feito o diagnóstico de seno portador, 2 de doença relacionada e 1 portador de fibrose cística. Dos 21 que tinham diagnóstico de fibrose cística, 2 foram afastados tendo fibrose cística, sendo um era portador de uma mutação e o outro não tinha nenhuma mutação. E 19 deles foram confirmados. Então, nós concluímos, então, que a secreção do suor por estímulo beta-adrenérgico ele pode ser facilmente avaliada com evaporímetro e fornece um ensaio em tempo real preciso, confiável e prático. Essa aqui é uma das nossas pacientinhas, na época ela tinha 6 anos e ela estava posando para fazer a foto, né? E mostrando que é um teste que, apesar de fazer 4 injeções, é um teste que é possível se você conseguir conversar com uma criança de ser realizado. A evaporimetria é mais sensível para detectar maior atividade da CFTR e diferencia fibrocísticos dos portadores de uma mutação dos saudáveis segundo a mutação, e muitas vezes até os com doenças relacionadas, mas ele não diferencia aqueles fibrocísticos que têm função residual ou não, quer dizer, se são ou não suficiente ou insuficiente pancreático. Já a biópsia retal é mais sensível para determinar uma mínima atividade da CFTR cloreto. Então, aí nós fomos para Salvador, fizemos vários exames lá com os grupos, né? Fomos para a Unesp e Unifesp, no sentido de ajudar esses locais, esses grupos também a fazer diagnóstico. Fizemos mais de um workshop aqui, e aí, nesse workshop, em fevereiro de 2018, o professor Nils Roib me perguntou se os valores que a gente estava utilizando para comparar, que foram estabelecidos na população norte-americana, se eles seriam válidos para o Brasil, um país tropical. E daí, em resposta a essa pergunta, veio a dissertação de mestrado da Alice, em 2019, onde a gente fez a avaliação dessa secreção numa amostra de indivíduos saudáveis. Então, o nosso estudo estudou 30 mulheres e 30 homens, com entrevistas, espirometria, evaporimetria, testes de suor e coleta de sangue. Já nós excluímos 3 pacientes, porque tinham 2 mulheres e um homem, teste de suor alterado e evaporimetria também alterada. 57 sujeitos foram avaliados, 28 mulheres, e foi feita a comparação dessas razões, né? Com etnia, membro dominante, idade, atividade física, IMC e teste de suor. A gente já foi estudar outras coisas. E não teve nenhuma diferença significativa ou nenhuma, e também não teve correlação. A comparação, então, dessa secreção foi menor nas mulheres na menopausa e foi menor no sexo feminino, que foi semelhante com o que já era publicado pela Tânia e Gonska e pelo Paul Quinto. E qualitativamente, o teste da vaporimetria era viável, não teve na sua avaliação queixa significativa também contra dor, desconforto e dificuldade. E, embora os picos de secreção de suor por estimulação beta-adrenérgica e colinérgica fossem
foram maiores na nossa amostra, então mostrando que os pacientes no Brasil eles transpiram mais, os valores da razão foram muito semelhantes aos encontrados no estudo de Gonski e Quinto no Canadá e Estados Unidos. Então, nós respondemos ao professor que a gente pode usar as mesmas taxas da América do Norte para fazer o teste de evaporimetria no Brasil e que nosso estudo, então, que a gente fez em outros, com os pacientes e suspeitos era viável. Então, os testes de eletrofisiologia, eles têm variabilidade, devem ser avaliados como parte de um conjunto, e a gente propôs, a partir de então, que o teste de evaporimetria ele seja incluído nesse organograma de investigação, né, nesse algoritmo de investigação da fibrose cística. Né? Se você tem teste duvidoso, mutação ausente, você pode fazer esses testes para avaliar se esse paciente tem uma disfunção, fechar o diagnóstico, se tem indefinido, ele vai continuar se esses testes, né, vai ficar inconclusivo, e se tem uma função preservada, esse diagnóstico é improvável. Eu estou terminando, deixa eu dar uma olhada aqui, porque já estou adiantado aqui na hora. Eu trouxe alguns casos clínicos para mostrar como é que a gente pode associar. Então, eu tenho uma paciente de 38 anos, casadas, com 2 filhos, com DPOC e bronquiectasias difusas, um IMC de 19, uma elastase fecal de 611. Elastase fecal é um teste que a gente faz para ver suficiência pancreática. Se ele está acima de 200, esse paciente é suficiente pancreático. Tinha 2 testes de suor acima de 60, então alterado. Uma espirometria também um pouco alterada, né, com FEV1 de 60%, uma capacidade vital forçada de 63%. Tinha uma cultura, né, então a microbiota pulmonar sem pseudomonas, uma tomografia com bronquiectasias difusas e tinha sido submetida a lobectomia em 2003. A gente fez, então, a biópsia retal, uma função residual muito grande, próxima do normal, uma evaporimetria de 0, que dava como fibrose cística, teste do suor, o Kitacarla, que foi feito no Unicamp, o Kitagonska, que foi feito no Canadá, foi coletado aqui, foi levado para o Canadá. Então, o nosso deu de 81 e o da Gonska de 27. E eu vou dizer para vocês que esse teste aqui, o primeiro, a gente tentou coletar, a gente teve uma amostra insuficiente, então a gente teve que chamar a paciente, fazer de novo, e eu não sei exatamente qual foi a quantidade que ela conseguiu coletar, porque com a técnica que ela utilizou aqui, usou uma quantidade menor, né, se isso também pode ter dado diferença. E aí a genética tinha uma mutação F508 delta, e essa mutação aqui, que alguns consideram fibrocístico, com suficiência pancreática, e outros como causadora de doença relacionada. Então, mostrando que mesmo com a genética, eu tenho uma dúvida disso. O que eu digo para vocês é que, para a gente, essa paciente foi tratada como fibrocística, né? E ela funciona como uma fibrocística com função residual. Aqui um segundo paciente, é um menino de 12 anos, o irmão mais novo tinha fibrose cística, e esse irmão, né, ele tinha tido pneumonia de repetição até 3 anos. Ele tinha um IMC de 21,9, 2 testes de suor alterados, uma espirometria com FEV1 de 70%, uma capacidade vital forçada de 79%, uma microbiota sem pseudomonas, um balanço de gordura normal, ele não tinha elastase, uma tomografia normal. O teste do suor, realizado aqui na Unicamp e no Canadá, ambos foram normais. Evaporimetria de metade, né, mais ou menos 46% de função. Biópsia retal normal. Esse paciente tinha uma genética, uma mutação F508, então foi feito o diagnóstico de portador de uma mutação IEL, que é
mais provável realmente, porque o irmão dele tinha fibrose, mas ele só tinha uma mutação. Isso mudou a vida desse menino. A mãe deixou ele jogar basquete, viajar com o time, porque ela tinha muito medo que ele fizesse infecção, que ele estivesse longe de casa. Então, afastar o diagnóstico, fechar o diagnóstico como portador foi muito importante para ele. O terceiro paciente é uma mulher, né, casada, com um irmão mais velho com fibrose cística, e ela era uma pneumopata crônica, com 45 anos, tinha uma elastase ali, ó, 229, não tinha insuficiência pancreática, mas também não tinha uma elastase tão boa. Um teste de suor, 2 testes bem alterados, né, a espirometria dela com um FEV1 de 55%, uma capacidade vital forçada de 60%, tinha pseudomonas mucoide e não mucoide, tinha na tomografia bronquiectasias bilaterais. O teste de suor da Cala deu 65 e da Gonska deu 69, uma evaporimetria deu 0 de função, uma biópsia retal deu uma residual de 2 vezes e a genética, ela tinha 2 mutações causadoras de fibrose cística. E aqui os resultados de exame dela. Né? Aqui tem uma positiva e negativa, e aqui tem nada de resposta. Então, a conclusão que é um paciente fibrocístico é com insuficiência pancreática. E o último paciente era um menino de 22 anos, filho único adotivo, um quadro ciropulmonar, tinha uma deficiência de GA. IMC de 19, uma elastase fecal normal de 340, tinha 3 testes de suor acima de 60. Uma espirometria de uma FEV1 de 85%, uma capacidade vital forçada de 86%, uma microbiota com Staphylo aureus, uma tomografia de funerária pequena que tinha bronquiectasias à direita. 2 testes de suor também normais, evaporimetria com 99% de função, biópsia retal normal. Não encontrou-se mutação. Esse menino, ele era saudável, provavelmente o que ele teve inicialmente foi decorrente da deficiência de GA, das alterações que ele foi adotado um pouquinho mais velho, e a gente não sabe dizer qual foi exatamente como ele viveu até ser adotado. E para esse menino foi uma libertação. Essa mãe ficou muito feliz quando foi afastado do diagnóstico, especialmente porque ele era adotivo, não adiantava a mãe e o pai fazer genética, porque eles não eram, né, pais biológicos dele. Então, concluindo, à medida que a visão da fibrose como espectro de doenças evolui, o diagnóstico preciso da doença ele pode ser desafiador. Então, estabelecer ou excluir um diagnóstico de fibrose cística ou de doença relacionada não é fácil mesmo. Porque tem muita alteração, né, muita genética e a diversidade dessa manifestação. Então, esses exames de função são muito importantes. E nenhum teste sozinho ele vai poder prever o fenótipo individual do paciente ou o acometimento de um órgão. Então, esses testes, eles diferentes, eles avaliam as características particulares da função e eles são complementares. Eles podem nos auxiliar na avaliação também da resposta clínica dos pacientes às novas drogas. Isso hoje aqui no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, já é uma realidade. E a avaliação clínica cuidadosa, até o teste da triagem neonatal, o teste do suor, eles continuam sendo as ferramentas básicas para o diagnóstico dos pacientes com fibrose cística. O nosso centro, sim, tem colaborado com o diagnóstico, com o prognóstico e com o tratamento da fibrose no Brasil. E quem sabe no futuro próximo a gente possa fazer o que a Margarida Amaral fala, né? Pegar um pouquinho de célula, né? Levar para uma maquininha, fazer teste funcional e trazer isso para o consultório para poder tratar os nossos pacientes. E aí eu quero agradecer especialmente aos pacientes e aos responsáveis, né? Dos pacientes com fibrose, esses pais e as crianças não, mas os pais, eles deram as fotos, permitiram que eu colocasse. A Alice ontem, ela falou que era importante que eu trouxesse para vocês, ela é uma paciente nossa, a gente segue a Alice no serviço desde 2 anos, quando foi feito o diagnóstico, esse ano ela ficou
praticamente até maio, o tempo todo internada, ela não conseguia nem mais tomar banho sem auxílio, sem oxigênio, né? E a Alice, ela conseguiu, na justiça, para poder utilizar o Trixacar, que é a droga, ela tem 2 mutações FMC8 delta. Essa aqui é a foto da Alice usando 1 mês a droga. A gente pôde ajudar na perícia dessa paciente, né? E aí ela manda, né? Essa não é uma vitória só minha, eu quero todos esses pacientes tenham esse privilégio, que é respirar sem dor e sentir o pulmão se mexendo completamente com o ar. Então, eu digo que uma coisa que a gente faz todos os dias, que é respirar, e a gente não dá conta da importância, como é importante para esses pacientes. Então, assim, agradecer aos nossos colegas, ao nosso grupo, o grupo da fibrose, né, e ao grupo de gastroenterologia pediátrica, da qual eu faço parte, muito de orgulho, né, aqueles que já foram e que estão com a gente aqui até agora. É isso, obrigada. Muito obrigada, Fátima, pela excelente apresentação. Creio que acrescentou muito aí a todos.